Vou largar meu emprego amanhã, vó. A senhora vai cuidar de mim enquanto eu resolvo as coisas. Quando abri a porta para minha neta naquela noite, jamais imaginei no que aquele gesto de carinho se transformaria. 8 meses se passaram, e o que deveria ser temporário virou um pesadelo silencioso. Ela não apenas ocupava meu espaço de graça, mas me tratava como uma fonte inesgotável de dinheiro para sustentar seus caprichos e falsidades. Cheguei ao ponto de ter que decidir entre preservar minha própria tranquilidade ou continuar alimentando uma farsa chamada união familiar. Fiquei olhando a mensagem de texto da minha neta, Júlia, com a xícara de café congelada no meio do caminho até a boca, enquanto a audácia das palavras dela me atingia. O que era temporário há 8 meses acabava de se tornar servidão permanente, amando de uma jovem de 26 anos que nunca tinha ouvido a palavra não na sua vida privilegiada. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e aperte o botão de curtir e se inscrever para que eu possa trazer mais histórias para você. Deixe eu voltar um pouco e contar como me tornei o hotel grátis para a minha neta traidora. Tudo começou de forma inocente, como sempre acontece. Júlia tinha se casado com Mário, o namorado da faculdade, e eles se mudaram para Curitiba, que fica a cerca de 1 hora da minha pequena cidade, Campo Largo. Por 2 anos, tudo parecia perfeito. Ela postava aquelas fotos irritantes de casal no Facebook. Sabe quais são? Os dois sorrindo em restaurantes chiques com legendas sobre viver a melhor vida. Aí, em uma quarta-feira à noite, em março passado, minha campainha tocou quase à meia-noite. Eu sei a hora porque estava assistindo ao noticiário noturno quando aquela batida urgente e desesperada começou. Pelo olho mágico, vi Júlia parada na minha varanda com 2 malas e rímel escorrendo pelo rosto como tinta de guerra. Vó Elisa, por favor. Ela soluçou no momento em que abri a porta. Mário descobriu tudo. Ele me expulsou. Não tenho para onde ir. Tudo. Que escolha de palavra interessante, não foi? Não foi. Mário descobriu que eu traí. Ou cometi um erro. Não. Júlia disse tudo, como se fosse a vítima de algum mal-entendido cósmico, em vez de uma mulher adulta que tinha sido pega em flagrante com o personal trainer dela. Eu abracei minha neta porque é isso que as avós fazem, mesmo quando desconfiamos que estamos sendo manipuladas. Tudo bem, querida. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Como se viu, foram as famosas últimas palavras. Só temporariamente, ela me garantiu entre soluços. Talvez 1 mês. Só até eu resolver as coisas. Isso foi há 8 meses. 8 meses de Júlia tratando minha casa como um resort de luxo, onde as comodidades incluíam refeições gratuitas, serviço de limpeza e uma avó que, aparentemente, existia apenas para financiar sua jornada de cura. Mas a mensagem de texto desta manhã me empurrou para além do meu limite, para um território que eu não visitava desde que estava criando meus próprios filhos. Eu larguei meu café e li a mensagem de novo, só para ter certeza de que não tinha alucinado o tamanho da cara de pau. Não. Estava lá, preto no branco. Vou largar meu emprego amanhã. Não foi. Vó, estou com dificuldades e queria saber se podemos discutir minhas opções. Nem. Sou grata por tudo que você fez. Apenas um simples anúncio de que ela decidiu largar o emprego perfeitamente bom na firma de marketing e esperava que eu bancasse a conta indefinidamente. Ah, que meiga. Foi aí que percebi que estava encarando essa situação completamente errado. Eu estava pensando como uma avó, quando deveria estar pensando como a mulher que criou 3 filhos com salário de secretária depois que meu marido morreu aos 42 anos. A mulher que teve 2 empregos para pagar a faculdade desses filhos. A mulher que de alguma forma tinha esquecido que bondade sem limites não é bondade. É cumplicidade. Júlia estava trabalhando remotamente desde que se mudou, o que eu tinha apreciado no início. Significava que ela estava contribuindo com alguma coisa, mesmo que a contribuição dela para as despesas domésticas tivesse sido exatamente R$0. Mas trabalhar no meu quarto de hóspedes, aparentemente, não era glamuroso o suficiente para alguém que tinha se acostumado a achar que o mundo lhe devia a vida. Peguei meu telefone e liguei para a Márcia, minha vizinha, que estava assistindo a esse circo se desenrolar pela janela da cozinha dela por quase 1 ano. Márcia, é a Elisa. Você está ocupada nesta manhã? Nunca estou ocupada demais para você, querida. O que está acontecendo?
Preciso sair para fazer umas coisas e queria saber se você pode ficar de olho na casa. Júlia está lá em cima, provavelmente planejando o próximo passo da carreira dela, que, pelo visto, envolve ser profissionalmente desempregada. Márcia riu. Essa menina é demais, né? Beto viu ela almoçando naquele bistrô caro lá no centro ontem. Disse que ela estava vestida como se fosse para uma entrevista de emprego na Vogue. Interessante. Júlia tinha me dito que estava em casa o dia todo trabalhando em um projeto grande. Ou ela estava trabalhando como modelo nas horas vagas, ou minha neta estava mentindo para mim de novo. Márcia, posso te perguntar uma coisa? Sinceramente, você acha que eu estou sendo muito boba? O silêncio na outra linha se esticou o suficiente para eu questionar se a ligação tinha caído. Elisa, Márcia finalmente disse, você é a mulher mais gentil que eu conheço, mas essa menina tem abusado da sua generosidade desde o dia em que se mudou. Na semana passada, eu vi ela recebendo entrega de supermercado enquanto você estava na loja comprando comida para o jantar. Ela está pedindo delivery enquanto você cozinha refeições que ela nem se dá ao trabalho de comer. Meu estômago apertou, porque cada palavra que Márcia disse era verdade. Júlia tinha sua própria rotina que existia paralelamente à minha, como se fôssemos colegas de quarto que nunca tinham concordado com o arranjo. Ela dormia até às 10 horas da manhã, trabalhava esporadicamente, fazia longos intervalos para o almoço e tratava minha casa como seu centro de retiro pessoal. Acho, Márcia continuou gentilmente, que talvez seja a hora de um amor mais duro. Depois de desligar, sentei na minha cozinha e realmente olhei para a minha vida pela primeira vez em meses. Minhas contas de supermercado tinham dobrado. Minhas contas de serviços públicos tinham aumentado em 40%. Minha aposentadoria tranquila e pacífica tinha se tornado um estresse constante de andar na ponta dos pés ao redor de alguém que agia como se eu devesse ser grata pela presença dela. Mas a mensagem de texto desta manhã tinha esclarecido algo importante. Júlia não estava planejando ir embora. Ela não estava resolvendo nada. Ela estava se instalando para umas férias permanentes financiadas pela aposentadoria e pelas economias da avó. Naquela tarde, fiz 3 telefonemas que mudariam tudo. O primeiro foi para minha amiga Cíntia, que trabalhava no escritório de empregos no centro. Cíntia, preciso de um favor. Preciso saber que tipos de empregos estão disponíveis para alguém com experiência em marketing. Planejando uma mudança de carreira aos 73 anos, Elisa? Cíntia riu. Não para mim, para minha neta, aquela que está morando comigo. Ah, a loirinha bonita. Engraçado sobre ela. Ela veio aqui há uns 3 meses, disse que tinha sido demitida do emprego e pediu benefícios. Mas aí, no mês passado, minha amiga Helena, que trabalha naquela firma de marketing no centro, mencionou que eles estavam tendo problemas com uma funcionária que vivia ligando para dizer que estava doente. A mesma menina, o mesmo nome. Parece que ela estava trabalhando enquanto recebia seguro-desemprego. O chão se moveu sob meus pés. Júlia tinha pedido seguro-desemprego enquanto ainda estava empregada. Me disse que estava trabalhando em tempo integral e, de alguma forma, conseguiu continuar recebendo benefícios mesmo depois de conseguir um novo cargo. Cíntia, isso é fraude, não é? Com certeza, querida. Pesada. Minha segunda ligação foi para minha advogada, uma mulher esperta chamada Patrícia, que tinha cuidado do inventário do meu marido anos atrás. Patrícia, preciso perguntar sobre uma coisa. Se alguém está morando na minha casa e recebendo correspondência aqui, isso estabelece algum tipo de posse legal? Elisa, o que está acontecendo? Expliquei a situação em linhas gerais. Patrícia ouviu sem interromper, por isso sempre gostei dela. No Paraná, ela disse finalmente. Alguém que viveu em uma propriedade por mais de 30 dias com a permissão do proprietário é considerado um inquilino, mesmo sem contrato de aluguel. Mas, dado que é família e não há acordo por escrito, você tem opções. O principal é a documentação e seguir os procedimentos adequados. Que tipo de procedimentos? Você pediu para ela sair? Não, eu não achei que seria necessário. Esse é o primeiro passo. Um pedido claro e documentado com um prazo razoável. Minha terceira ligação foi para o meu banco. Dona Lúcia, aqui é Elisa Souza. Preciso fazer algumas alterações no acesso à minha conta. Naquela noite, Júlia desceu para jantar, vestindo uma daquelas roupas de ginástica chiques que custavam mais do que minha conta de telefone mensal.
Ela tinha feito o cabelo e a maquiagem como se fosse para algum lugar especial, não como alguém que supostamente tinha passado o dia trabalhando de casa. Cheiro bom, vó, ela disse, sentando-se no que tinha se tornado o lugar dela na minha mesa de cozinha. Eu servi o assado de panela que fazia desde antes de ela nascer. A mesma receita que tinha alimentado o pai dela quando ele tinha a idade dela e estava trabalhando na construção civil para pagar a faculdade noturna. Júlia, eu disse, sentando-me em frente a ela. Precisamos conversar. Algo no meu tom deve ter feito ela prestar atenção, porque ela olhou para cima, saindo do celular pela primeira vez em semanas. Está tudo bem? Depende. Recebi sua mensagem hoje de manhã sobre largar o emprego. Ela se animou imediatamente. Ah, que bom. Eu estava esperando que pudéssemos discutir isso. Veja bem, eu tenho pensado muito sobre o caminho da minha vida e percebi que o emprego tradicional simplesmente não está alinhado com o meu eu autêntico. Eu preciso de tempo para explorar minhas paixões, talvez começar um blog de bem-estar ou me dedicar a ser life coach. Mas isso requer um período de investimento em que vou precisar de apoio enquanto construo minha marca. Eu pisquei. Seu eu autêntico? Exatamente. Eu não posso ser a minha melhor versão quando estou presa no capitalismo corporativo. Eu preciso de liberdade para descobrir quem eu devo ser. Ah, querida, você não tem ideia de quem você está prestes a descobrir que eu devo ser. E quem exatamente você achava que financiaria essa jornada de autodescoberta? Eu perguntei, cortando um pedaço do assado com talvez mais força do que o necessário. Júlia acenou com o garfo despreocupadamente. Bem, eu imaginei que poderíamos resolver alguma coisa. Quer dizer, a senhora está aposentada. Não está realmente usando todo o seu dinheiro, e eu sou da família. Além disso, pense nisso como um investimento no meu futuro. A audácia era de tirar o fôlego. A verdade é que minha aposentadoria era uma pensão modesta e o seguro social que mal cobriam minhas próprias despesas antes de Júlia se mudar e triplicar meus custos. Mas, na cabeça dela, eu estava aparentemente sentada em cima de alguma vasta fortuna, só esperando para subsidiar a crise de identidade dela. Júlia, querida, deixa eu ter certeza de que entendi corretamente. Você quer largar seu emprego? O emprego que fornece seu plano de saúde e sua renda para poder começar um blog de bem-estar. E você espera que eu pague suas despesas de vida enquanto você descobre se o blog é lucrativo? Quando você coloca assim, parece ruim, ela disse, com o lábio inferior protuberante naquele mesmo bico que funcionava com o avô dela quando ela tinha 6 anos. Mas eu não estou pedindo para você me sustentar para sempre, só até eu me estabelecer. Quanto tempo é até você se estabelecer? Júlia se mexeu desconfortavelmente. Eu não sei. 1 ano, talvez 2. Essas coisas levam tempo, vó. Você não pode apressar o crescimento autêntico. 1 ano, talvez 2, eu deveria financiar a adolescência estendida de uma mulher adulta por potencialmente 2 anos enquanto ela descobria seu eu autêntico com o meu dinheiro. E o que te faz pensar que eu posso me dar ao luxo de sustentar 2 pessoas com a minha renda de aposentadoria? Qual é, vó? Essa casa está quitada, e não é como se a senhora tivesse hobbies caros. Além disso, papai sempre disse que você é muito boa com dinheiro, né? Porque ser boa com dinheiro aos 73 anos significa que você tem fundos ilimitados para desperdiçar nos sonhos de carreira de outras pessoas. E não que você passou décadas sendo cuidadosa e econômica para não se tornar um fardo para sua família na velhice. Júlia, preciso que você me ouça com muita atenção. Eu não posso e não vou te sustentar enquanto você larga seu emprego para começar um blog. O rosto dela passou por várias expressões interessantes. Confusão primeiro, como se não pudesse processar o conceito de ouvir um não, depois mágoa. O olhar de vítima ferida que ela tinha aperfeiçoado na adolescência. Finalmente, raiva, o que era pelo menos honesto. Vó, não posso acreditar que a senhora está sendo tão egoísta. Pensei que a família deveria ajudar uma a outra. A família ajuda uma a outra. Eu te ajudei por 8 meses. Eu te dei moradia, comida, contas pagas e apoio emocional enquanto você não contribuiu com nada, exceto contas mais altas e mau humor. Eu estava trabalhando. Estava? Porque eu tive uma conversa interessante com a Cíntia no escritório de empregos hoje. A cor sumiu do rosto dela. Por um momento,
Ela ficou exatamente igual ao pai dela, quando o peguei entrando escondido depois do toque de recolher, 30 anos atrás. Culpada, em pânico e calculando como sair da enrascada. O que ela te disse? Ela me disse que você pediu seguro-desemprego há 3 meses, alegando que tinha sido demitida. Mas você ainda estava trabalhando na firma de marketing, não estava? A expressão confiante de Júlia desmoronou. Não é o que você pensa. Então me explica. Eu estava tendo problemas no trabalho. Minha chefe estava me microgerenciando e o ambiente era tóxico. Eu sabia que eles iriam me demitir uma hora ou outra, então pedi os benefícios antes. Não é como se eu estivesse roubando dinheiro. Júlia, receber seguro-desemprego enquanto você está empregada é fraude. Não importa se você acha que pode ser demitida um dia. Muita gente faz isso. Não é grande coisa. É um crime, querida. E se torna uma grande coisa quando o Estado descobre. Pela primeira vez desde que se mudou, Júlia parecia realmente assustada. Você não me denunciaria. Eu não preciso. Cíntia disse que o escritório de empregos já está investigando discrepâncias no seu caso. Júlia me encarou por um longo momento, e eu podia vê-la tentando descobrir se restava algum ângulo para tentar. Vó, por favor, eu cometi um erro, mas posso consertar. Eu pago o dinheiro de volta. Com que dinheiro? Você quer largar seu emprego, lembra? Eu vou manter o emprego e começo a pagar aluguel. Quanto de aluguel? Não sei. O que for justo. Eu puxei um pedaço de papel que estava preparando enquanto ela estava lá em cima. Eu calculei sua parte justa nas despesas domésticas desde que você se mudou. Comida, contas, custos de seguro aumentados, desgaste da casa. Chega a cerca de R$ 1.200 por mês. Os olhos de Júlia arregalaram. R$ 1.200? Isso é quase todo o meu salário. Então você vai precisar encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro. Isso é insano. Outras avós seriam solidárias. Outras avós provavelmente têm netas que não cometem fraude e esperam que a família financie as fantasias de estilo de vida delas. Júlia se levantou tão rápido que a cadeira raspou no chão. Ótimo. Quer saber? Talvez eu nem queira mais ficar aqui. Esta casa é deprimente e a senhora é... Ela parou, provavelmente lembrando que precisava da minha cooperação contínua. Eu sou o quê, Júlia? Nada. Esquece. Mas eu podia ver nos olhos dela. Eu era velha. Eu era chata. Eu era um obstáculo para a vida que ela achava que merecia. Na cabeça de Júlia, eu existia para servir às necessidades dela. E no momento em que parei de ser útil, eu me tornei o problema. Você tem 2 semanas, eu disse calmamente. 2 semanas para quê? 2 semanas para decidir. Mantenha seu emprego e discutiremos um arranjo razoável para você continuar morando aqui temporariamente, com aluguel, ou encontre outro lugar para morar. Mas de qualquer forma, os dias de você tratar minha casa como um resort grátis acabaram. Júlia me encarou como se eu tivesse acabado de falar em grego antigo. Você está me expulsando. Estou te dando escolhas. O que você faz com elas, cabe a você. Foi aí que vi algo piscar no rosto dela que me disse que eu tinha feito certo em fazer aqueles telefonemas antes. Algo frio e calculista que me lembrou que a linda Júlia, a vítima ferida, era também a mesma pessoa que estava fraudando agências governamentais e mentindo para mim por meses. 2 semanas seriam muito interessantes, de fato. Na manhã seguinte, acordei e encontrei minha cozinha revirada. Não com violência, mas metodicamente. Cada armário tinha sido aberto, cada gaveta puxada, e meus papéis importantes estavam espalhados pelo balcão. Meus extratos bancários, documentos de seguro, até minhas declarações de imposto de renda antigas estavam espalhadas, como se Júlia estivesse conduzindo algum tipo de auditoria financeira. Ela estava sentada na minha mesa de cozinha, com meu laptop aberto, digitando furiosamente, enquanto estava cercada pelas provas da investigação noturna dela. Bom dia, eu disse agradavelmente, desviando cuidadosamente da bagunça. Procurando por alguma coisa? Júlia nem teve a decência de parecer envergonhada. Eu estava tentando entender sua situação financeira. Se a senhora está realmente em dificuldades, talvez possamos encontrar uma solução que funcione para nós duas. Minha situação financeira. Eu servi café na xícara, pegando na cafeteira que ela tinha preparado. Provavelmente, a primeira vez que ela tocava na cafeteira desde que se mudou.
Que atenciosa da sua parte se preocupar. Eu encontrei algumas coisas que não fazem sentido, vó. Tipo este extrato de conta de investimento que mostra mais de 380 mil reais e esta apólice de seguro de vida no valor de 150 mil reais, além de a casa valer pelo menos 320 mil reais, segundo sites de imóveis. Ah, minha netinha tinha estado ocupada. Ela tinha encontrado minha conta de investimento, aquela que eu estava construindo por 40 anos para garantir que nunca me tornaria um fardo para meus filhos. Ela tinha encontrado a apólice de seguro de vida que meu marido tinha me deixado. Ela tinha até pesquisado o valor da minha casa, a casa onde criei meus filhos e construí minha vida por 35 anos. Então você vê, Júlia continuou, a voz dela assumindo aquele tom persuasivo que usava quando queria algo. A senhora está muito bem de vida, na verdade. Você poderia facilmente me ajudar a começar meu empreendimento. Pense nisso como uma herança antecipada. Uma herança antecipada. Minha neta de 26 anos tinha passado a noite calculando o valor dos meus bens e decidido que tinha direito a uma parte deles enquanto eu ainda estava respirando. Júlia, querida, ocorreu a você que esses bens são para cobrir minhas despesas por potencialmente mais 20 ou 30 anos? Saúde, cuidados de longo prazo, emergências. Mas você é saudável. E além disso, esta casa é muito grande para uma pessoa só. Você poderia vender, mudar-se para uma comunidade de idosos agradável e usar o dinheiro restante para investir no meu futuro. Ela tinha tudo planejado. Vender minha casa, a casa onde criei meus filhos e construí minha vida, para que ela não tivesse que pegar um emprego que não amava. Mudar-me para uma comunidade de idosos agradável para que ela pudesse ter acesso ao meu dinheiro. Ou, Júlia continuou, entusiasmada com o tema, você poderia fazer um empréstimo com garantia imobiliária. Os impostos sobre a propriedade são tão razoáveis e os pagamentos seriam minúsculos comparado com o valor deste lugar. Eu encarei minha neta, realmente olhei para ela e percebi que a estava vendo claramente pela primeira vez. O rosto bonito, o choro ensaiado, o número de vítima ferida. Tudo era embalagem para alguém fundamentalmente egoísta. Alguém que passou a noite vasculhando meus documentos financeiros privados para descobrir como colocar as mãos nas minhas economias de vida. Deixa eu ver se entendi, eu disse, sentando-me em frente a ela. Você quer que eu venda minha casa ou a hipoteque para que você possa largar seu emprego e começar um blog? Um negócio de bem-estar. Vó, não é só um blog, certo? Um negócio de bem-estar dirigido por alguém que está fraudando o seguro-desemprego e mentindo para a avó por meses. As bochechas de Júlia ficaram vermelhas. Isso não é justo. Eu estou passando por um momento difícil. E o que exatamente te qualifica a dar conselhos de bem-estar para outras pessoas? Sua experiência em destruir seu casamento, suas habilidades em manipulação financeira. Eu tenho feito muito trabalho de crescimento pessoal. Eu li dezenas de livros sobre vida autêntica e manifestação. E eu tenho uma presença muito forte nas redes sociais. Trabalho de crescimento pessoal. Ela estava morando de graça na minha casa por 8 meses. E considerava isso trabalho de crescimento pessoal. Júlia, estou curiosa sobre uma coisa. Em toda a sua pesquisa na noite passada, você por acaso calculou quanto dinheiro você me custou desde que se mudou? Ela se mexeu desconfortavelmente. Eu não sei o que você quer dizer. Eu abri meu próprio laptop, que tinha protegido com senha depois de pegá-la, usando-o para pesquisar golpes de investimento 3 meses atrás. Deixa eu te mostrar alguns números. Antes de você se mudar, minhas despesas mensais eram de aproximadamente R$ 2.400. Isso cobria tudo: contas, comida, seguro, manutenção, tudo. Os olhos de Júlia dispararam em direção à porta, como se estivesse calculando rotas de fuga. Desde que você se mudou há 8 meses, minhas despesas médias mensais têm sido de R$ 3.600. Isso é R$ 1.200 adicionais por mês, ou R$ 9.600 no total. Além disso, houve aquele pequeno incidente com meu cartão de crédito que você usou para suas compras em Curitiba. Eu paguei de volta. Você pagou de volta R$ 180 dos R$ 650 que você gastou. Os outros R$ 470 ainda estão no meu extrato. Eu ia te pagar de volta quando recebesse meu próximo cheque de seguro-desemprego.
com o dinheiro que você está recebendo fraudulentamente enquanto empregada. O rosto de Júlia passou por suas emoções usuais: confusão, mágoa, raiva e, finalmente, cálculo. Eu podia praticamente vê-la tentando descobrir como virar isso a seu favor. Vó, eu acho que a senhora está sendo muito injusta. Sim, talvez eu tenha cometido alguns erros, mas isso não significa que você deva simplesmente me abandonar. Eu sou família. Eu sou sua única neta. E você tem 26 anos, com diploma universitário e experiência de trabalho. Você é perfeitamente capaz de se sustentar. Mas eu não quero apenas sobreviver, vó. Eu quero prosperar. Eu quero construir algo significativo. Então construa com seu próprio dinheiro e seu próprio trabalho. Júlia se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão pela segunda vez em 2 dias. Ótimo! Quer saber? Eu não preciso da sua ajuda mesmo. Eu tenho outras opções. Que outras opções? Eu tenho falado com o Rafael. Ele acha que eu tenho potencial real como influenciadora e ele tem conexões na indústria de bem-estar. Ele pode me ajudar a começar. Rafael, o personal trainer com quem ela traiu. Então, o plano B da minha neta era correr para o namorado casado e esperar que ele financiasse o estilo de vida dela. Júlia, Rafael é casado. Não por muito mais tempo. O casamento dele está basicamente acabado. Ele só está esperando a hora certa para ir embora. Ah, querida. Todo homem casado que está traindo diz que o casamento dele está basicamente acabado. Está lá no Manual do Marido Infiel, capítulo 1. E ele se ofereceu para te sustentar financeiramente enquanto você constrói sua carreira de influenciadora. Ele acredita em mim, vó. Diferente de algumas pessoas. Aí estava. A tentativa de manipulação disfarçada de chantagem emocional. Eu deveria me sentir culpada por não acreditar nos sonhos dela o suficiente para financiá-los indefinidamente. Júlia, estou feliz que você tenha outras opções. Isso torna o que estou prestes a dizer muito mais fácil. Algo no meu tom deve tê-la alertado, porque ela se sentou de novo, de repente, parecendo muito mais jovem e menos certa. Eu tomei algumas decisões sobre nosso arranjo de moradia. Eu continuei. Decisões que entrarão em vigor, quer você escolha manter seu emprego ou não. Que tipo de decisões? A partir de segunda-feira, você vai pagar aluguel. R$ 800 por mês, mais metade das contas. Se você quiser continuar morando aqui, você vai contribuir para as despesas domésticas, como qualquer outro adulto. R$ 800. Isso é quase todo o meu salário. Então você vai precisar encontrar um emprego que pague mais ou encontrar um lugar mais barato para morar. Júlia me encarou com algo próximo ao pânico. Por 8 meses, ela tinha estado vivendo sem consequências, financiada pela aposentadoria da avó enquanto brincava de casinha e explorava seu eu autêntico. A ideia de realmente pagar pelo estilo de vida dela, aparentemente, nunca tinha passado pela cabeça. Isso é tão injusto, ela disse finalmente. Você está me colocando em uma posição impossível. Eu estou te colocando em uma posição adulta. Bem-vinda ao mundo real, querida. Foi então que Júlia sorriu. E não era o sorriso bonito e charmoso de sempre. Era algo mais frio, mais calculado. Quer saber, vó? Eu não acho que a senhora pensou nisso direito. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu estou morando aqui há 8 meses. Eu recebo correspondência aqui. Esta é minha residência legal. Você não pode simplesmente começar a cobrar aluguel sem aviso prévio adequado. Meu sangue gelou porque ela estava certa. Patrícia tinha me avisado sobre os direitos dos inquilinos, mas eu tinha esperado que não chegasse a esse ponto. Você está me ameaçando, Júlia? Eu só estou dizendo que talvez nós duas devêssemos pensar cuidadosamente sobre como queremos lidar com esta situação. Eu odiaria que as coisas se complicassem. E aí estava, minha doce neta, aquela que eu tinha acolhido quando não tinha para onde ir, estava ameaçando usar as leis de inquilinato para me impedir de controlar minha própria casa. Mas o que Júlia não sabia era que eu já tinha tido aquela conversa com Patrícia. O que ela não sabia era que eu estava me preparando para esse momento desde o dia em que a peguei vasculhando meus documentos financeiros. O que ela realmente não sabia era que a avó dela estava lidando com pessoas manipuladoras muito antes de Júlia nascer. 2 semanas estavam começando a parecer muito tempo.
Na manhã de segunda-feira, acordei e encontrei um aviso colado na minha geladeira. Não uma anotação, um aviso digitado, impresso e formatado como algo de um escritório de advocacia. Aviso de direitos do inquilino. Dizia: como inquilina legal desta propriedade, tenho direito a 30 dias de aviso por escrito para quaisquer alterações nos termos de aluguel ou pedido de desocupação. Qualquer tentativa de me forçar a sair sem aviso prévio adequado pode resultar em ação judicial. Estava assinado Júlia Maria Souza, inquilina, e datado com a data de domingo. Minha neta tinha passado a noite de domingo pesquisando leis de inquilinato e digitando ameaças legais para postar na minha cozinha. Eu preparei meu café e li o aviso novamente. A audácia era quase admirável. Em menos de 48 horas, Júlia tinha passado de doce neta ferida para acadêmica jurídica amadora, ameaçando a própria avó com processos. O que ela aparentemente não pesquisou, no entanto, eram as leis específicas do Paraná sobre membros da família morando em casas que não lhes pertencem, ou o fato de que eu tinha gravado todas as conversas que tínhamos tido desde sexta-feira à noite. Meu telefone tocou às 7h30 da manhã. Patrícia, bem na hora. Bom dia, Elisa. Como você está aguentando? Ah, estou muito bem. Júlia me deixou um lindo aviso legal esta manhã, com um visual bem profissional. Patrícia riu. Vejo que ela tem feito alguma pesquisa. Isso é realmente bom para nós. Como o fato de ela estar me ameaçando de processo é bom para nós? Porque estabelece que ela entende que está morando aqui como uma inquilina, não como família, o que nos leva à próxima fase do seu plano. Ah, sim, o plano. Aquele que eu estava desenvolvendo desde que a Márcia tinha aberto meus olhos para o que realmente estava acontecendo na minha própria casa. Você está pronta para isso, Elisa? Uma vez que comecemos, não há volta. Patrícia, minha neta passou a noite vasculhando meus documentos financeiros para descobrir como colocar as mãos nas minhas economias de vida. Aí ela me ameaçou com ação legal quando pedi que pagasse aluguel. Eu passei do ponto de estar pronta a umas 2 ameaças. Tudo bem, então. A fase 1 começa agora. Às 9 horas da manhã, bati na porta de Júlia. Ela abriu, vestindo uma daquelas roupas de ginástica chiques e uma máscara facial que provavelmente custava mais do que minha conta de telefone mensal. Bom dia, Júlia. Eu queria que você soubesse que recebi seu aviso. Bom, fico feliz que a gente se entende. Ah, com certeza nos entendemos. Por isso eu queria te dar isto. Eu entreguei a ela um envelope contendo o próprio aviso dela. Este, do escritório de advocacia de Patrícia. Aviso para pagar aluguel ou desocupar. Ela leu em voz alta. A inquilina fica, por este meio, notificada de que está em falta com suas obrigações de aluguel por falha em pagar aluguel. A inquilina deve pagar todo o aluguel pendente em 72 horas ou desocupar o imóvel. Júlia levantou os olhos do documento, com a confusão se transformando em raiva. Que aluguel pendente? Você nunca me cobrou aluguel antes. Na verdade, Júlia, se você ler com atenção, verá que sob a lei do Paraná, quando alguém estabelece residência na casa de um membro da família, ela é obrigada a contribuir para as despesas domésticas. Como você está morando aqui há 8 meses sem contribuir, você deve aproximadamente R$ 9.600 em contribuições atrasadas. R$ 9.000? Isso é insano. Na verdade, é bem razoável. Isso dá R$ 1.200 por mês, o que está bem abaixo do valor de mercado para um quarto mobiliado nesta área. O rosto de Júlia ficou branco. Eu não tenho R$ 9.000. Então, acho que você precisa desocupar em 72 horas. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente decidir de repente que eu te devo dinheiro. Eu não estou decidindo nada, querida. Estou seguindo os procedimentos legais adequados, exatamente como você solicitou. Você queria ser tratada como uma inquilina legal. Inquilinos pagam aluguel. Júlia amassou o aviso na mão. Isso é algum tipo de golpe. Você está tentando me manipular para ir embora. Eu estou seguindo os procedimentos legais adequados, exatamente como você solicitou. Você queria ser tratada como uma inquilina legal. Inquilinos pagam aluguel. Júlia bateu a porta com força, o suficiente para chacoalhar as janelas. Em minutos, eu podia ouvi-la ao telefone, a voz dela subindo enquanto tentava encontrar alguém que lhe dissesse que estava sendo tratada injustamente. 1 hora depois, ela emergiu,
parecendo derrotada. Liguei para 2 advogados, ela disse. Os 2 disseram que você tem o direito de cobrar aluguel. Que surpresa! Mas vó, eu realmente não tenho 9.000 reais. Eu tenho vivido com o meu salário, e a maior parte foi para despesas pessoais. Despesas pessoais como as viagens de compras, os almoços caros, os produtos de beleza que custam mais do que meu supermercado. Então, você tem 72 horas para desocupar. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. As de verdade desta vez, eu pensei. Por favor, vó, eu sei que cometi erros, mas eu ainda sou sua neta. Família é para ajudar família. A família ajuda a família, Júlia. Eu te ajudei por 8 meses, mas as famílias também se respeitam e contribuem para a casa em vez de tratá-la como um hotel grátis. E se eu levar a sério o pagamento de aluguel daqui para frente? E se eu prometer que vou fazer isso funcionar? Isso seria um bom começo, mas você ainda estaria devendo o aluguel atrasado. Nós poderíamos fazer um plano de pagamento? Eu fingi considerar. Que tipo de plano de pagamento você tinha em mente? Eu poderia pagar talvez R$ 300 por mês até quitar. R$ 300 por mês levaria 32 meses para pagar R$ 9.600. Isso é quase 3 anos, Júlia. Bem, o que seria razoável? Pagamento integral em 30 dias, ou você encontra outro lugar para morar. Júlia me encarou por um longo momento, e eu podia vê-la calculando se lágrimas ou raiva seriam mais eficazes. Quer saber, vó? Ótimo, eu vou embora. Mas não espere que eu volte correndo quando a senhora estiver velha, doente e precisar de alguém para cuidar de você. A ameaça deveria ter me devastado. Eu acho que a ideia de que eu ficaria velha e sozinha, abandonada pela neta que eu recusei a acobertar. Em vez disso, senti algo como alívio. Júlia, querida, eu já sou velha, e se esta semana me ensinou alguma coisa, é que eu prefiro ficar sozinha do que ser manipulada. Você vai se arrepender disso. Quando Rafael e eu colocarmos nossa vida em ordem e fizermos sucesso, você vai se arrepender de não ter acreditado em mim. Rafael, cuja esposa tinha acabado de descobrir o caso. Rafael, que não podia ajudá-la porque o casamento dele estava implodindo. Rafael, que aparentemente ia deixar a família e construir um império com a minha neta desempregada. Tenho certeza de que encontrarei uma maneira de lidar com o arrependimento. Júlia se virou e marchou de volta para cima. Sem dúvida, para ligar para Rafael e explicar que a avó malvada dela estava forçando-a a encontrar outro lugar para morar. Naquela noite, Márcia veio tomar chá e dar apoio moral. Como você está aguentando, querida? Melhor do que eu esperava. É incrível como a gente se sente mais leve quando para de carregar os problemas dos outros. Alguma notícia do namorado? Júlia está no telefone a tarde toda. Acho que ela está descobrindo que a disponibilidade do Rafael é mais limitada agora que a esposa dele sabe sobre eles. Márcia tomou seu chá pensativa. O que você acha que ela vai fazer? Acho que ela vai tentar mais uma manipulação. Quando não funcionar, ela provavelmente vai embora de forma dramática e tentar me fazer sentir culpada por isso. E se ela fizer, eu sorri para minha amiga. Márcia, passei 40 anos lidando com pessoas difíceis em atendimento ao cliente. Júlia é boa, mas não é tão boa assim. Mas eu estava errada sobre uma coisa. Júlia não estava planejando ir embora de forma dramática. Ela estava planejando algo muito mais calculado. Na manhã de quarta-feira, acordei com minha campainha tocando por volta das 6h15 da manhã. Pela janela, vi um carro de polícia na minha garagem e 2 policiais uniformizados na minha varanda. Meu estômago despencou porque, o que quer que Júlia tivesse planejado, envolvia a polícia. Senhora Souza, eu sou o policial Castro. Este é o policial Ferreira. Recebemos uma ligação sobre uma verificação de bem-estar. Uma verificação de bem-estar? Sua neta nos ligou ontem à noite. Ela está preocupada com seu estado mental e sua capacidade de cuidar de si mesma com segurança. Eu os encarei por um momento, processando a audácia do que Júlia tinha feito. Ela tinha ligado para a polícia e me denunciado como mentalmente incompetente. Policiais, vocês gostariam de entrar? Eu acho que houve algum tipo de mal-entendido. O policial Castro pareceu aliviado. Suponho que quando você está fazendo verificações de bem-estar em idosos, sempre é um bom sinal quando eles atendem à porta coerentemente vestidos e te convidam para tomar café. Senhora, sua neta estava bastante chateada quando ligou. Ela disse que a senhora estava agindo de forma errática,
fazendo exigências irracionais, e ela estava preocupada que a senhora pudesse estar passando por algum tipo de declínio cognitivo. Que tipo de exigências irracionais? Ela disse que a senhora de repente começou a cobrar aluguel depois de deixá-la morar aqui de graça e que a senhora tinha ameaçado despejá-la sem motivo. O policial Ferreira estava olhando ao redor da minha cozinha, que estava limpa e organizada. Os pratos do café da manhã estavam lavados e guardados. O café estava fresco. Tudo estava exatamente como deveria estar na casa de alguém com plena capacidade mental. Policiais, vocês gostariam de ver a documentação desta situação? Eu mostrei a eles o aviso legal de Júlia sobre direitos do inquilino. Mostrei a eles meu aviso sobre aluguel atrasado. Mostrei a eles meus extratos bancários, documentando o aumento das despesas desde que Júlia se mudou. Sua neta não mencionou que estava morando aqui há 8 meses sem pagar aluguel, o policial Castro observou. Ela também não mencionou que está recebendo seguro-desemprego enquanto trabalha. Eu adicionei. Os policiais trocaram olhares. Senhora, isso parece fraude de benefícios? Acredito que seja. Eu tenho documentação disso também, se vocês precisarem ver. O policial Ferreira limpou a garganta. Senhora Souza, sua neta também mencionou que a senhora estava vasculhando os pertences pessoais dela e fazendo ameaças. Isso é interessante, já que a única pessoa que estava vasculhando pertences pessoais é a Júlia. Ela revistou meus documentos financeiros sem permissão e usou essa informação para me pressionar a financiar o estilo de vida dela. Eu mostrei a eles as fotos que tinha tirado dos meus papéis espalhados pelo balcão da cozinha na manhã de segunda-feira. A senhora deu permissão para ela acessar esses documentos? Absolutamente não. Eu acordei e encontrei minha cozinha revirada e minhas informações financeiras privadas espalhadas pela mesa. O policial Castro estava fazendo anotações agora. Senhora Souza, com base no que estamos vendo aqui, parece que sua neta pode ter deturpado a situação quando nos ligou. Eu acho que minha neta é uma jovem assustada que está prestes a enfrentar algumas consequências adultas pela primeira vez na vida. Mas eu não acho que isso constitua uma emergência de saúde mental da minha parte. Não, senhora, não constitui. Vamos documentar isso como uma verificação de bem-estar infundada. Obrigada, eu agradeceria. Depois que os policiais saíram, sentei na minha cozinha tranquila e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Júlia tinha ligado para a polícia e tentado me declarar mentalmente incompetente. Ela tinha mentido para a polícia e desperdiçado o tempo deles porque estava com raiva por ter sido solicitada a pagar aluguel. Isso não era mais apenas manipulação. Isso era terra arrasada. Às 10 horas da manhã, Júlia desceu as escadas vestida como se estivesse indo para o tribunal. Cabelo feito, maquiagem perfeita, vestindo sua roupa mais conservadora. Bom dia, vó. Ouvi dizer que a senhora teve visitas esta manhã. Tive mesmo. Conversa muito esclarecedora. Espero que a senhora entenda que eu estava apenas preocupada com o seu bem-estar. Quando idosos começam a se comportar erraticamente, às vezes a família tem que intervir. Idosos se comportando erraticamente. Ela tinha 26 anos e estava falando comigo como se eu fosse uma criança confusa. Júlia, os policiais pareceram achar que você tinha deturpado a situação. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eles ficaram surpresos ao saber que o comportamento errático com o qual você estava preocupada envolvia eu te pedir para pagar aluguel depois de 8 meses de moradia grátis. A expressão confiante de Júlia falhou ligeiramente. Bem, eu posso não ter explicado o contexto completo. O contexto completo, sendo que você tem fraudado o seguro-desemprego, vasculhado meus documentos financeiros privados e me ameaçado com processos quando pedi que contribuísse para as despesas domésticas. Isso não. Você está distorcendo tudo. Estou? Porque o policial Castro pareceu achar que registrar falsas reivindicações de benefícios enquanto morava de graça com a família poderia ser algo que o Estado estaria interessado em investigar. Júlia parou completamente. Você não contou a eles sobre isso. Eu mostrei a documentação. Eles tiraram as próprias conclusões. Vó, você não pode me denunciar por isso. Eu sou família. Júlia, você acabou de tentar me declarar mentalmente incompetente porque eu pedi que pagasse aluguel. A família funciona nos 2 sentidos. Pela primeira vez desde que toda essa situação começou, Júlia parecia realmente assustada.
não lágrimas de manipulação ou número de vítima ferida. Medo de verdade. O que você quer de mim? Eu quero que você arrume suas coisas e saia da minha casa hoje. Eu não posso sair hoje. Eu não tenho para onde ir. Então você deveria ter pensado nisso antes de ligar para a polícia e tentar me internar. Júlia me encarou por um longo momento, e eu podia vê-la tentando descobrir se restava algum ângulo para tentar. E se eu pedir desculpas? E se eu prometer levar a sério o pagamento de aluguel e a contribuição? Júlia, você cruzou um limite esta manhã. Você mentiu para a polícia e tentou usar minha idade contra mim. Não há como voltar atrás nisso. Por favor, vó, eu faço qualquer coisa. Você faz qualquer coisa, exceto arrumar um emprego e se sustentar como adulta. Isso não é justo. A vida não é justa, querida. Às vezes temos que fazer coisas que não queremos fazer. Às vezes temos que trabalhar em empregos que não amamos. Às vezes temos que morar em lugares que não são tão bons quanto preferíramos. Isso se chama ser adulta. Eu te odeio, ela disse calmamente. Eu sei, mas eu te amo o suficiente para parar de acobertar suas más escolhas. Isso não é amor, isso é abandono. Não, Júlia. Abandono teria sido deixar você continuar nesse caminho até os 40 anos, ainda esperando que outras pessoas pagassem sua conta. Júlia subiu para fazer as malas e eu liguei para Patrícia para informá-la sobre os acontecimentos da manhã. Ela chamou a polícia. Isso é, na verdade, registrar um boletim falso sob a lei do Paraná. Eu não quero prestar queixa, Patrícia. Eu só quero ela fora da minha casa. Essa é sua escolha, mas você deve documentar tudo, caso ela escale ainda mais. Você acha que ela vai? Elisa. Sua neta demonstrou um padrão de comportamento cada vez mais desesperado. Primeiro, manipulação, depois ameaças legais, depois denúncias falsas à polícia. Pessoas assim geralmente não param até enfrentarem consequências de verdade. Naquela tarde, Júlia carregou o carro dela com seus pertences. Foram necessárias várias viagens, o que me disse exatamente o quanto de coisa ela tinha acumulado durante seus 8 meses de moradia temporária. Enquanto ela colocava a última mala no porta-malas, ela se virou para mim com uma última tentativa. Vó, eu sei que a senhora pensa que eu sou o horrível, mas eu realmente estava tentando construir algo significativo com a minha vida. Júlia, você estava tentando construir isso com o meu dinheiro, enquanto mentia para mim sobre suas circunstâncias. Isso não é construir algo significativo. Isso é ser uma golpista. Eu teria te pagado de volta uma hora ou outra. Com que dinheiro? Você queria largar seu emprego, lembra? Ela não tinha uma resposta para isso. Para onde você vai? Eu perguntei. Porque, apesar de tudo, ela ainda era minha neta. Rafael disse que eu posso ficar com ele até a gente resolver as coisas. Rafael, cuja esposa tinha acabado de descobrir o caso. Rafael, que não podia deixar a família. Rafael, que provavelmente disse a Júlia que ela poderia ficar com ele para tirá-la do pé dele temporariamente. Júlia, Rafael é casado e tem filhos. Você realmente acha que essa é uma situação estável? A esposa dele está se mudando. Eles estão se separando. Eu quase senti pena dela. Quase. Eu espero que isso dê certo para você. Júlia entrou no carro e abaixou a janela. Vó, quando tudo isso desmoronar para a senhora, quando estiver sentada nesta casa completamente sozinha, lembre-se de que você escolheu isso. Eu vou, querida. Eu com certeza vou. Eu a observei ir embora e depois entrei para trocar as fechaduras. Mas a manipulação final de Júlia não foi ir embora chateada. Foi o telefonema que recebi 2 horas depois do meu filho. Mãe, que diabos está acontecendo com a Júlia? A voz de Ricardo, meu filho, estava tensa com raiva e descrença. Ela acabou de aparecer na nossa casa chorando, dizendo que você a expulsou e a chamou de criminosa. Fechei os olhos e respirei fundo. Claro, Júlia tinha dirigido direto para o pai. Claro, ela se apresentou como a vítima da avó cruel e irracional. Ricardo, a situação é complicada. Ela diz que você de repente começou a cobrar aluguel e ameaçou despejá-la quando ela não pôde pagar. Mãe, ela tem passado por um momento difícil desde o divórcio. O divórcio dela foi porque ela estava traindo Mário com um personal trainer casado. Silêncio na outra linha. O quê? Júlia não foi vítima de um casamento fracassado, Ricardo.
Ela foi pega tendo um caso e Mário a expulsou. Ela veio para mim porque não tinha para onde ir, não porque eu era a primeira opção dela. Ela nunca nos contou isso. Tenho certeza que não. Assim como ela provavelmente não te contou que estava recebendo seguro-desemprego enquanto trabalhava em tempo integral. Mais silêncio. Eu quase podia ouvir meu filho processando essa informação e percebendo o quanto a filha tinha mentido para todos nós. Mãe, mesmo que isso seja verdade, ela ainda é família. A gente não joga a família na rua. Ricardo, eu não a joguei na rua. Eu pedi que ela contribuísse para as despesas domésticas depois de 8 meses de moradia grátis. Quando ela recusou e me ameaçou com ação legal, eu dei a ela o aviso prévio adequado. Ela te ameaçou? Ela pesquisou leis de inquilinato e me deixou avisos legais, alegando que eu não podia mudar os termos do acordo de moradia dela. Ela também vasculhou meus documentos financeiros privados sem permissão e usou essa informação para me pressionar a financiar o estilo de vida dela indefinidamente. Jesus, mãe, eu não tinha ideia. Tem mais. Esta manhã, ela ligou para a polícia e me denunciou como mentalmente incompetente porque pedi que pagasse aluguel. Ela o quê? Ela disse aos policiais que eu estava me comportando erraticamente e não podia cuidar de mim mesma. Ela tentou usar minha idade contra mim para evitar ser responsabilizada pelas escolhas dela. O silêncio se esticou por tanto tempo que eu me perguntei se a ligação tinha caído. Ricardo, você ainda está aí? Estou aqui. Eu só estou processando. Júlia está lá em cima neste momento contando para a Lia que você perdeu a cabeça e está sendo cruel com ela sem motivo. O que você acha? Eu acho que minha filha tem mentido para todo mundo. E eu acho que eu te devo um pedido de desculpas. O alívio me inundou. Eu estava apavorada que a manipulação de Júlia funcionasse com os pais dela do mesmo jeito que tinha funcionado comigo por 8 meses. Você não me deve um pedido de desculpas, Ricardo. Você acreditou na sua filha. Isso é o que bons pais fazem. Bons pais também ensinam os filhos a serem adultos responsáveis. Aparentemente, Lia e eu falhamos nisso. Júlia tem 26 anos. Ela é responsável pelas próprias escolhas agora. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Há quanto tempo isso está acontecendo? Eu contei a ele tudo. As despesas aumentadas, a fraude de seguro-desemprego, os gastos no cartão de crédito, a pesquisa financeira, as ameaças legais, tudo. R$ 9.600. A voz de Ricardo estava incrédula. Ela te custou R$ 9.600 em 8 meses. Na verdade, foi mais perto de 10 mil quando você inclui os gastos no cartão de crédito que ela nunca pagou de volta. E ela queria que você continuasse a sustentá-la indefinidamente. Ela queria que eu vendesse minha casa ou fizesse um empréstimo com garantia imobiliária para que ela pudesse largar o emprego e começar um blog de bem-estar. Um blog de bem-estar? A voz de Ricardo estava monótona. Minha filha, que nunca manteve um emprego por mais de 2 anos e acabou de destruir o casamento por infidelidade, quer dar conselhos de bem-estar para outras pessoas. Aparentemente, esse é o plano. Mãe, eu sinto muito. Lia e eu não tínhamos ideia de quão ruins as coisas tinham ficado. Ricardo, você não podia saber. Júlia foi muito cuidadosa em apresentar versões diferentes da verdade para pessoas diferentes. O que você precisa que eu faça agora? Nada. Eu só preciso que você saiba que minha decisão não foi tomada levianamente ou por crueldade. E Júlia? O que devemos fazer sobre a Júlia? Eu pensei nisso com cuidado. Ricardo e Lia eram boas pessoas que estavam lidando com as próprias pressões financeiras. Eles não precisavam que a filha adulta se mudasse de volta para casa e criasse mais problemas. Isso é entre você, Lia e Júlia. Mas, Ricardo, o que quer que vocês decidam, certifiquem-se de que estão tomando a decisão com base no que é melhor para todos os envolvidos, e não apenas no que Júlia quer. Ela não pode ficar aqui a longo prazo, mãe. A gente já está com dificuldades, e com minhas horas reduzidas desde os problemas no coração, a gente não pode ter despesas adicionais. Então você vai precisar ajudá-la a entender isso. E se ela se recusar a ir embora? Então você vai enfrentar a mesma situação que acabei de enfrentar. A escolha entre acobertá-la ou responsabilizá-la. Depois de desligar com Ricardo, sentei na minha cozinha silenciosa e pensei sobre lealdade familiar. Por 8 meses, confundi acobertamento com amor.
Pensei que ser uma boa avó significava sacrificar meu próprio bem-estar para o conforto de Júlia. Mas amor de verdade, o tipo que realmente ajuda as pessoas, às vezes significa dizer não. Às vezes significa assistir alguém que você ama enfrentar consequências por suas escolhas. Às vezes significa escolher seu próprio bem-estar em vez das exigências de outra pessoa. Meu telefone tocou de novo. Desta vez, era Lia, a esposa de Ricardo. Elisa, eu te devo um pedido de desculpas enorme. Lia, você não deve. Sim, eu devo. Júlia está aqui há 4 horas e ela já causou mais drama do que tivemos na nossa casa o ano inteiro. Ela está exigindo que a gente a deixe ficar indefinidamente. Ela está pedindo dinheiro emprestado. E quando eu disse que ela precisaria arrumar um emprego, ela teve um chilique completo. Sinto muito que você esteja lidando com isso. Não peça desculpas. Você tentou nos avisar, mas a gente não escutou. Acreditamos na versão dos fatos da Júlia sem questionar. Qual é a reação do Ricardo? Ricardo está furioso, não com você, com a Júlia. Ele acabou de dizer a ela que ela tem uma semana para encontrar outro lugar. Como ela reagiu a isso? Mais ou menos como você esperaria. Lágrimas, acusações, ameaças de nos cortar da vida dela para sempre se a gente não apoiar os sonhos dela. Sinto muito, Lia. Elisa, posso te perguntar uma coisa? Em todo o tempo que Júlia estava morando com você, ela alguma vez perguntou sobre sua saúde, suas finanças, suas necessidades? Eu pensei nisso. 8 meses de interação diária, e Júlia nunca tinha perguntado como eu estava me sentindo, se eu precisava de ajuda com alguma coisa, ou se a presença dela estava criando algum fardo. Não, ela nunca perguntou. Isso te diz tudo o que você precisa saber sobre as prioridades dela. Naquela noite, Márcia veio me visitar. Como você está aguentando, querida? Melhor do que eu esperava. É estranho ter minha casa de volta para mim, mas é um estranho bom. Algum arrependimento? Nenhum. Pela primeira vez em 8 meses, eu posso andar pela minha própria casa sem me perguntar no que Júlia se meteu ou qual nova crise ela criou. O que você acha que vai acontecer com ela? Olhei para o meu jardim, onde as flores que eu tinha plantado na primavera passada estavam florescendo, apesar da minha negligência durante os meses de Júlia. Eu acho que ela vai se resolver. Talvez não hoje, talvez não no próximo mês, mas eventualmente ela vai perceber que não pode manipular a vida para sempre. E se ela não fizer, então essa é a escolha dela. Eu não posso salvar alguém que não quer ser salvo. Mas eu estava errada sobre Júlia se resolver rapidamente. 3 dias depois, ela estava de volta com um plano que testaria tudo o que eu pensava que sabia sobre lealdade familiar. Na manhã de sábado, eu estava desfrutando do meu primeiro café da manhã tranquilo em 8 meses, quando o carro de Júlia parou na minha garagem. Mas ela não estava sozinha. Rafael estava com ela, e os dois estavam saindo do carro com o tipo de expressão determinada que significava problema. Eu assisti pela janela da minha cozinha enquanto eles se aproximavam da minha porta da frente. Rafael era mais velho do que eu esperava, talvez 35 anos, com aquela confiança masculina particular que vem de ter mulheres competindo por sua atenção. Júlia estava vestindo um vestido que eu nunca tinha visto antes. Algo de aparência cara que a fazia parecer mais sofisticada do que o uniforme de ginástica de sempre. A campainha tocou e eu levei meu tempo para atender. Olá, Júlia. Rafael. Vó, precisamos conversar. A voz de Júlia estava diferente, mais segura, menos desesperada. Este é Rafael Dantas, meu sócio. Sócio. Com que rapidez o personal trainer casado tinha sido rebatizado. Senhor Dantas. Eu assenti educadamente, mas não os convidei a entrar. Senhora Souza, um prazer conhecê-la. Júlia me falou muito sobre a senhora. Imagino que sim. O que posso fazer pelos dois? Gostaríamos de apresentar uma proposta de negócios, Rafael disse, ostentando o tipo de sorriso que provavelmente tinha funcionado em incontáveis mulheres. Uma oportunidade que poderia beneficiar a todos nós. Estou ouvindo. Podemos entrar? Júlia perguntou. Isso vai levar alguns minutos para explicar corretamente. Contra meu bom senso, deixei que entrassem na minha sala de estar. Rafael olhou ao redor com o olhar calculista de alguém avaliando valores de propriedade, enquanto Júlia se acomodava no meu sofá, como se ainda morasse aqui. Vó,
Rafael e eu temos trabalhado em algo incrível. Um centro de retiro de bem-estar que combina fitness, nutrição e cura espiritual. Encontramos a oportunidade perfeita e temos investidores interessados. Que bom para vocês. Rafael se inclinou para a frente com seriedade. Senhora Souza, o que precisamos é de um pequeno empréstimo ponte para garantir nossos custos iniciais, enquanto nosso financiamento principal chega. Apenas financiamento temporário para demonstrar boa-fé aos nossos investidores. E quanto é este empréstimo ponte? 50 mil reais, Júlia disse rapidamente. Mas é totalmente garantido, e a senhora ganharia 8% de juros anuais. 50 mil reais. Eles queriam que eu lhes emprestasse 50 mil reais para um retiro de bem-estar dirigido por uma mulher que estava desempregada há semanas e um homem que estava traindo a esposa. Essa é uma proposta interessante. Falem-me sobre esse plano de negócios. Rafael puxou o telefone e me mostrou o que parecia ser fotos genéricas de retiros de bem-estar baixadas da internet. Belas vistas de montanhas, pessoas fazendo yoga, cabanas rústicas. Estamos planejando alugar espaço para o retiro inicialmente, Rafael explicou. Manter os custos baixos enquanto construímos nossa base de clientes. E o mercado-alvo de vocês? Mulheres profissionais que precisam se reconectar com seus eus autênticos, Júlia disse ansiosamente. Rafael tem conexões em toda a indústria de fitness e eu vou cuidar do marketing e das redes sociais. Qual é a sua experiência em gestão de retiros? A confiança de Rafael vacilou ligeiramente. Bem, eu estou na indústria de fitness há 8 anos. Eu entendo o que as pessoas precisam para o bem-estar. E sua experiência em gestão de negócios, hospitalidade, planejamento de eventos? Júlia cuidaria da parte administrativa. Ela tem experiência em marketing. Júlia tem 8 meses de experiência em marketing de nível júnior. Vó, a voz de Júlia estava áspera. Você está sendo injusta. Estou sendo realista. Você está me pedindo para investir minhas economias de aposentadoria em um negócio dirigido por alguém sem experiência relevante. E alguém que... Eu parei, olhando para Rafael. Qual é o seu status de emprego atual? Rafael se mexeu desconfortavelmente. Eu estou em transição entre oportunidades. Ele quer dizer que foi demitido, Júlia disse rapidamente. Mas isso é porque a chefe dele se sentiu ameaçada pela visão do Rafael. Entendi. E sua situação pessoal, Rafael? Você é casado? É complicado, ele disse, seu sorriso charmoso ficando tenso. A maioria das coisas é. Júlia, posso falar com você em particular por um momento? Júlia me seguiu até a cozinha, deixando Rafael examinando minha sala de estar. Querida, você sabe alguma coisa sobre o histórico financeiro do Rafael? O que você quer dizer? Eu quero dizer, você fez alguma pesquisa sobre o histórico do seu sócio? Ele é muito bem-sucedido na indústria de fitness. Júlia, você sabia que ele pediu falência 2 anos atrás? O rosto dela ficou branco. Isso não é verdade. Registros públicos estão disponíveis online. Rafael Dantas, personal trainer, pediu falência em 2022. Ele também tem 3 penhoras contra ele por dívidas comerciais não pagas. Você está mentindo. Eu estou sendo minuciosa. Algo que você deveria considerar antes de me pedir para investir nos empreendimentos dele. Voltamos para a sala de estar, onde Rafael estava estudando as fotos de família na minha lareira com intensidade desconfortável. Rafael, eu disse agradavelmente, Júlia me diz que você é muito bem-sucedido na indústria de fitness. Isso mesmo. Eu construí vários relacionamentos de clientes bem-sucedidos. E seus planos de longo prazo? Você se vê ficando nesta área? Com certeza. É aqui que eu quero construir meu futuro com Júlia. Rafael e Júlia trocaram olhares. Nós somos sócios em todos os sentidos, ele disse cuidadosamente. Que bom! E sua esposa? Ela apoia sua mudança de carreira? A compostura de Rafael quebrou completamente. Minha vida pessoal não afeta minhas capacidades de negócios. Na verdade, afeta quando você está pedindo que as pessoas invistam no seu julgamento. Júlia, Rafael mencionou que ele ainda é casado e morando com a esposa e os filhos? Isso é temporário, Júlia disse desesperadamente. Eles estão resolvendo os detalhes da separação. Estão? Porque eu liguei para o tribunal ontem. Nenhum papel de divórcio foi protocolado. O silêncio na sala foi ensurdecedor.
Rafael parecia que queria desaparecer, e Júlia parecia que estava prestes a chorar. Senhora Souza, Rafael disse finalmente, eu acho que houve algum mal-entendido. Eu não acho. Eu acho que você é um homem casado que está tendo um caso com minha neta, e vocês dois estão tentando me dar um golpe para pegar as minhas economias de aposentadoria. Não é um golpe, Júlia protestou. Esta é uma oportunidade de negócios legítima. Baseada em quê? Fotos baixadas da internet? Um plano de negócios que você não me mostrou? A experiência de um personal trainer falido que nem consegue lidar com o próprio casamento honestamente? Rafael se levantou abruptamente. Eu acho que devemos ir. Eu acho que essa é uma excelente ideia. Enquanto eles chegavam à porta, Júlia se virou com uma última tentativa. Vó, eu sei que a senhora está brava, mas isso poderia realmente funcionar. A gente só precisa de alguém que acredite na gente. Júlia, eu acreditei em você por 26 anos, mas acreditar em alguém não significa financiar as fantasias deles com dinheiro que eles não ganharam. A senhora vai se arrepender disso, Rafael disse calmamente. Eu vou me arrepender de ter deixado você entrar na minha casa, mas vou superar. Depois que eles foram embora, sentei na minha sala de estar e tentei processar o que tinha acabado de acontecer. Júlia e o namorado casado tinham tentado me manipular para financiar o negócio de fantasia deles com base em fotos da internet e promessas vazias. Mas o que mais me incomodou não foi a tentativa de golpe. Foi a percepção de que minha neta estava tão desesperada para evitar trabalhar que faria parceria com qualquer um que prometesse sustentar o estilo de vida dela. Eu peguei meu telefone e liguei para o escritório de seguro-desemprego do Estado. Olá, eu gostaria de denunciar uma suspeita de fraude de benefícios. 2 semanas depois, eu estava tomando meu café da manhã quando a delegada Marina ligou com uma atualização. Senhora Souza, eu queria que a senhora soubesse que concluímos nossa investigação sobre as reivindicações de seguro-desemprego da sua neta. O que vocês encontraram? Ela recebeu R$ 4.200 em benefícios enquanto estava empregada. Isso é um crime de classe C sob a lei do Paraná. O escritório do Procurador-Geral do Estado está dando andamento à acusação. Meu estômago apertou. Mesmo depois de tudo que Júlia tinha me feito passar, ouvir que ela enfrentaria acusações criminais era difícil. Que tipo de penalidades estamos falando para uma primeira ofensa? Provavelmente liberdade condicional supervisionada, serviço comunitário e restituição total ao Estado. Se ela cooperar e mostrar remorso, pode evitar a prisão. E se ela não cooperar? Então ela pode estar olhando para até 1 ano na cadeia do condado. Depois de desligar, sentei na minha cozinha tranquila e pensei sobre escolhas e consequências. Em alguns dias, Júlia provavelmente seria presa por crimes que cometeu enquanto morava na minha casa. Minha família provavelmente me culparia por arruinar o futuro de uma jovem. Mas talvez, só talvez, enfrentar consequências de verdade finalmente ensinasse a Júlia algo que 26 anos de acobertamento não tinham conseguido. A prisão aconteceu em uma terça-feira. Ricardo me ligou naquela tarde com a voz abalada. Mãe, eles prenderam Júlia esta manhã no trabalho, na frente de todo mundo. Sinto muito que você tenha tido que saber disso dessa forma. Você sabia que isso ia acontecer? Eu denunciei a fraude de seguro-desemprego ao Estado. O que eles fizeram com essa informação foi decisão deles. Ela pode ir para a cadeia. Pode. Ou ela pode aceitar a responsabilidade, fazer a restituição e aprender com essa experiência. Como você pode estar tão calma sobre isso? Porque eu tenho assistido minha neta tomar decisões cada vez piores por 8 meses, e nada do que eu disse ou fiz a convenceu a mudar de rumo. Talvez enfrentar consequências de verdade, vá. Lia acha que devemos contratar um advogado. Essa é sua decisão. Ricardo, o que você faria? Eu pensei nisso cuidadosamente. Eu a deixaria enfrentar as consequências das escolhas dela com um defensor público. Eu deixaria claro que isso foi resultado das decisões dela, não algo que aconteceu com ela. E eu diria a ela que nosso apoio depende de ela assumir total responsabilidade pelas ações. Isso parece duro, Ricardo. O que é duro é assistir alguém que você ama destruir a própria vida porque nunca enfrentou consequências. O que é duro é acobertar alguém até os 40 anos e ainda esperar que outras pessoas resolvam os problemas. 3 dias depois, Júlia me ligou da cadeia. Vó, sou eu.
A voz dela estava pequena e assustada. Nada como a jovem confiante que exigia dinheiro para o falso empreendimento dela. Olá, Júlia. Eu preciso de ajuda. Eles estão falando em me manter aqui até o julgamento. O defensor público diz que eu poderia ter liberdade condicional se eu me declarar culpada e pagar o dinheiro de volta. Isso parece um bom conselho, mas eu teria antecedentes criminais. Isso arruinaria meu futuro. Júlia, o que você achou que aconteceria quando cometeu fraude? Eu não sei. Eu achei que daria certo de alguma forma. Lá estava de novo. A raiz dos problemas de Júlia. Eu achei que daria certo de alguma forma. Ela tinha passado a vida esperando que outras pessoas fizessem as coisas darem certo para ela. Quanto é a restituição? R$ 4.200 mais custos judiciais. Talvez R$ 5.000 no total. Você tem R$ 5.000? Não, eu estava esperando. Papai disse que talvez você pudesse ajudar com a restituição e aí eu te pagaria de volta. Júlia, eu te ajudei por 8 meses. Eu te dei moradia grátis, comida grátis, contas grátis. Você me retribuiu mentindo, roubando e tentando me manipular para financiar seu estilo de vida. Por que eu te daria mais dinheiro? Porque eu sou sua neta. Você também é uma adulta de 26 anos que tomou decisões deliberadas para infringir a lei. Eu sei que eu estraguei tudo, mas eu posso mudar. Eu posso ser melhor. Prove. Como posso provar se estou presa na cadeia? Assumindo a responsabilidade pelas suas ações, em vez de pedir para outras pessoas te resgatarem delas? A linha ficou quieta por tanto tempo. Pensei que ela tinha desligado. Então você vai simplesmente me deixar ter antecedentes criminais? Eu vou te deixar experimentar as consequências naturais das suas escolhas. Eu te odeio, ela disse finalmente. Eu sei, mas um dia, quando você for uma adulta responsável que lida com os próprios problemas, você pode entender que este foi o ato mais amoroso que eu poderia fazer. 6 semanas depois, Júlia se declarou culpada de fraude de seguro-desemprego. Ela foi condenada a 2 anos de liberdade condicional supervisionada, 200 horas de serviço comunitário e restituição total ao Estado. A ruptura familiar foi tudo o que eu temia. Ricardo e Lia me culparam pelos antecedentes criminais da filha. Eles pararam de ligar, pararam de visitar, pararam de me incluir em eventos de família. Mas 9 meses após a condenação de Júlia, recebi uma carta que fez tudo valer a pena. Querida avó, ela começou. Eu sei que a senhora provavelmente não quer ouvir de mim, e eu entendo o porquê. Eu tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceu, e finalmente entendi algumas coisas que eu era muito egoísta para ver antes. A carta continuou por 2 páginas. Júlia escreveu sobre o serviço comunitário que estava fazendo em um centro de alfabetização, ensinando adultos a ler. Ela escreveu sobre as aulas de parentalidade que estava fazendo como parte dos requisitos da liberdade condicional. Ela escreveu sobre o emprego de meio período que tinha encontrado em uma organização sem fins lucrativos. Eu percebi que nunca tinha enfrentado consequências de verdade por nada na minha vida. Ela escreveu. Sempre que eu estragava tudo, alguém sempre resolvia para mim ou me ajudava a evitar lidar com os resultados. Eu pensava que isso era amor, mas eu entendo agora que estava, na verdade, me impedindo de crescer. Ela escreveu sobre Rafael, que tinha se mudado para fora do estado depois que a esposa pediu divórcio e levou os filhos. Eu achei que ele ia me salvar e fazer todos os meus sonhos se tornarem realidade, Júlia escreveu. Mas ele era apenas mais uma pessoa fugindo das responsabilidades como eu. Nós éramos perfeitos uma para a outra nos piores sentidos. A carta terminava com algo que eu nunca tinha ouvido de Júlia antes. Um pedido de desculpas sincero. Sinto muito por mentir para você, roubar de você e te tratar como um banco em vez de uma pessoa que merecia respeito. Sinto muito por te ameaçar e tentar te manipular. Acima de tudo, sinto muito por ter me aproveitado do seu amor e bondade por tanto tempo. Ela incluiu uma foto de si mesma no centro de alfabetização, ajudando um senhor a soletrar palavras em um livro infantil. Ela parecia cansada, mas genuinamente feliz. Eu não espero que a senhora me perdoe, ela escreveu. Mas eu queria que a senhora soubesse que tudo o que a senhora tentou me ensinar sobre responsabilidade e consequências finalmente entrou na minha cabeça. Só foi preciso um antecedente criminal para eu parar de fugir da verdade.
Hoje, 18 meses após a condenação de Júlia, ela mora em um pequeno apartamento do outro lado da cidade e trabalha em tempo integral coordenando programas de voluntariado para o Centro de Alfabetização. Ela paga o próprio aluguel, compra a própria comida e lida com os próprios problemas. Nós almoçamos uma vez por mês, reconstruindo cuidadosamente um relacionamento baseado em respeito mútuo, em vez de manipulação. Ela nunca me pediu dinheiro, nunca insinuou que precisa de ajuda, nunca sugeriu que eu lhe devo algo porque somos família. Ricardo e Lia também voltaram atrás, embora tenha levado tempo. Eles perceberam que acobertar Júlia não a tinha ajudado e que, às vezes, a coisa mais amorosa que uma família pode fazer é recusar-se a participar da autodestruição de alguém. Na semana passada, Júlia me trouxe um pequeno vaso de planta de presente de aniversário. Eu queria te dar algo que fosse crescer, ela disse. Algo que te lembrasse que coisas boas podem vir de decisões difíceis. Hoje, quando olho para aquela plantinha crescendo no parapeito da janela, ela me lembra uma verdade que levei tempo demais para aceitar. Existe uma linha clara que separa ajudar alguém de se tornar cúmplice da própria preguiça dessa pessoa. O verdadeiro afeto não está em dizer sim a tudo que nos pedem, mas sim em ter coragem de impor limites quando necessário. Permitir que alguém enfrente as próprias batalhas, mesmo sendo doloroso para quem observa, pode ser o presente mais valioso que oferecemos. Júlia precisou cair para aprender a se levantar sozinha, e nossa relação hoje tem uma base real, feita de verdade e maturidade. Descobri que a demonstração máxima de carinho de uma avó pode estar justamente em não segurar a mão de quem já tem força suficiente para caminhar por conta própria. E foi precisamente essa escolha que fiz. Obrigada por ouvir. Não se esqueça de se inscrever e sinta-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.